O alforje do dia já está preparado. Céu azul, temperaturas amenas, mas não frias, e o castelo acima do pátio do hotel estão esperando a nossa saída para o primeiro pedal. A atmosfera é uma mistura de ansiedade e alegria. Como vai ser esse primeiro dia? A formiga atômica está, como sempre, de bom humor. Ok, gente. Bike! Vamos! Após 2,5 quilômetros, já estamos entrando na natureza e deixando a cidade de Füssen atrás. Para hoje, preparei um pedal de 63 quilômetros com quase 800 metros de altimetria. Vamos passar no interior entrando na Áustria e pedalar até a Highline 179. A volta vai nos levar para os lagos Heiderwanger See e Plansee. A região aos pés dos Alpes na Baviera se chama Allgäu. Ela é marcada pelas florestas e a indústria de madeira e pelos campos lindos de flores que servem para a agricultura com vacas leiteiras. Ups, temos obras na frente. O barulho sugere isso. Não. É apenas um antigo trator fazendo um passeio. O lago Alatsee, aos pés das montanhas no meio da floresta com as suas águas cor de turquesa escura, enche os olhos. Olha os peixes! Vamos parar? Imagino que vocês querem fazer uma foto. Vamos andar de balanço? O problema é o dragão. Olha a neve lá na montanha, lá, ó. Um esplendor especial aqui na frente. Deixando as margens do Alatsee, atravessamos uma pequena cordilheira e pedalamos em direção ao vilarejo Vils. Cuidado aqui! Freia com antecedência. Freia com antecedência. É isso! Waking up's getting harder, reaching for the end of the road, but the tide is shifting, ceilings break, something different's on its way. Oh, keep your heart, we're not far, we don't have forever to go. Can you feel it? Can you see it? I think it's all changing, even if it's feeling dark and heavy now. Baby, hold on till the light comes. We're so close, I can taste it, 'cause the sun is pushing all the shadows out. It's changing. Vocês viram o que é isso? Lá onde eles estavam parados, lá na esquina, tem uma pequena estação para cuidar da corrente, óleo e outras coisas, ferramentas, né, que são para público, né, que você pode usar. Screaming into the void. Viram a fronteira entre a Alemanha e a Áustria que nós atravessamos? Não? Nós também não. A Europa ficou com o acordo de Schengen em grande parte um continente sem fronteiras entre os países, o que facilita muito a vida do turista e ciclista, pois os trâmites da migração somente precisam ser feitos uma vez ao entrar no espaço Schengen. Can you feel it? Can you see it? I think it's all changing. Sim, cuidem aqui. Ainda mais com esse clima lindo. De Vils até a Highline 179 mergulhamos nas típicas paisagens do Allgäu,
e ficamos encantados com a beleza exuberante da combinação de pastos floridos e florestas aos pés dos Alpes. Durante os vídeos, você vai perceber que passamos muitas vezes por valetas que cruzam de forma diagonal os caminhos de estrada de chão. Essas valetas ajudam a preservar as estradas durante as chuvas. Desse jeito, as águas têm um pequeno canal para escorregar e não erodem as estradas. O alvo da nossa primeira parada já está à vista, a Highline 179, a maior ponte pense no estilo tibetano do mundo. Passamos pela antiga estação de Ehrenberg, que funcionava na Via Cláudia Augusta como ponto de alfândega e proteção do acesso ao vale. Estacionamos as nossas magrelas para explorar o local. O mapa de satélite mostra a localidade. Temos um estreito caminho entre as montanhas, a antiga Via Cláudia Augusta. Para proteger e defender o acesso ao vale e a passagem pela Via Cláudia Augusta foram, durante os séculos, construídos 3 castelos: Schlosskopf, Ehrenberg e Cláudia. Vamos primeiro subir de trem para o castelo mais alto. Depois descemos até o meio para atravessar a Highline 179 e visitar o segundo castelo. Na volta ainda visitamos a terceira ruína antes que retomamos o nosso pedal. 2 elevadores em estilo de trem da montanha nos levam até a ruína da fortaleza Schlosskopf. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, o eleitor da Baviera capturou a fortaleza Ehrenberg em 1703. No entanto, os austríacos a recapturaram um mês depois. Agricultores locais haviam levado alguns canhões até a colina de Schlosskopf, localizada acima do castelo, e o bombardearam dali. O governo austríaco então começou a planejar uma grande fortaleza em Schlosskopf, cuja necessidade estratégica havia sido demonstrada pelas batalhas anteriores.
Passamos pelas ruínas e apreciamos em especial a bela vista para o vale do rio Lech. O sistema das fortalezas tinha a função de proteger o acesso a esse vale contra invasores que usaram a Via Cláudia Augusta. Depois descemos um pouco para atravessar a Highline 179. Com um vão de 406 metros, ela era a ponte suspensa para pedestres mais longa do mundo na época de sua conclusão. Os cabos de suspensão estão fixados em ambos os lados da ponte com 16 âncoras perfuradas a 17 metros de profundidade na rocha. A travessia dessa ponte cria sensações interessantes, e nem todos os visitantes conseguem atravessar ela de forma completa, mas permanecem se segurando nos cabos no início da ponte. O nosso grupo passou por completo pela ponte e adorou a passagem. Pessoas doidas. E a gente? Pessoas doidas. Assim que eu vou fazer uma selfie. No outro lado, fizemos uma pequena caminhada para visitar a Fortaleza Cláudia, que foi construída no século XVII. Às vezes a noite agora veio abastecer mais. Os vestígios desta pequena fortificação foram protegidos e parcialmente reconstruídos após a virada do milênio. Lanche, a palavra mágica para os ciclistas. Fizemos uma pausa ao lado da Fortaleza Cláudia para executar essa tarefa sagrada. Depois voltamos pela Highline 179 para inspecionar a última ruína, a antiga Fortaleza Ehrenberg, localizada a 1.100 metros acima do nível do mar, que foi construída no século XIII. Quem tem medo? Eu tô vendo. Ninguém! Em 1546, as tropas da Liga de Esmalcalda tentaram invadir o Tirol. O castelo de Ehrenberg e a ermida adjacente estavam guarnecidos, mas dos 200 súditos convocados, apenas 29 compareceram. No total, as fortificações eram defendidas por apenas cerca de 60 homens. Em abril de 1857, o industrial Friedrich Karl Hermann adquiriu as ruínas,
que estavam ameaçadas de demolição. Desde meados do século XX, medidas de preservação têm sido tomadas pela Associação Salve Ehrenberg. Terminamos a nossa excursão e voltamos para as bikes. Mas o dia ainda não acabou, pois temos ainda uns quilômetros pela frente que vão nos surpreender com paisagens fantásticas. Mas isso é material para o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Me dá um grande joinha, assine meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Bis demnächst!